Leto corre gritando da fúria de Hera. Grávida de gêmeos, procurava um refúgio onde pudesse ter seus filhos em paz. Hera, esposa de Zeus, enciumada, diz para a terra não receber com amor os filhos de Leto. Leto implorou a Zeus, seu amante, pai de seus filhos e marido de Hera, sua proteção e proteção de seus filhos. Porém, não foi atendida. Sozinha e desamparada e se contorcendo em dores, Leto recebe a ajuda da ilha de Ortígia. Era tão invejosa, ela faz de tudo pra atrapalhar minha vida. Ela é tão ciumenta e sempre acha um jeito pra me machucar. Ela me joga no chão e não sente dor. Ela me sufoca demais e me faz chorar. Me sinto tão só. Me sinto tão só. Faz me sentir tão só. Me sinto tão Com ódio infinito, Hera rapidamente tenta impedir Ortígia, porém ela desafiou Hera. Aqui sou dona senhora e suas ordens não me servem, disse a ilha. Ela não aceitou as subordinações da ambiciosa Hera. Leto não esperava outra investida de sua rival. Hera ordenou a Eitília que cruzasse as pernas para impedir o parto de Leto. As dores de Leto chegaram aos ouvidos de Atena, que desceu do Olimpo para ajudá-la. Ela sabia que sem a colaboração de Hera, nada poderia ser feito. Porém, ela tinha conhecimento da vaidade de Hera. Então resolveu dar um presente, um colar de ouro de 3 metros. Hera não recusou como previsto e permitiu que Leto tivesse seus filhos em paz. Ilítia chegou até Leto, que ainda estava agarrada à palmeira. Com dores e suores, Leto sofreu um parto difícil. Durante 9 dias, esperou o nascimento da sua primeira filha. Ártemis, a deusa da lua e da caça. Aterrorizada com o sofrimento de sua mãe, Ártemis implorou a seu pai, Zeus, que fosse virgem por toda a sua vida. Zeus concedeu. O desejo foi atendido. Mas 3 dias de angústia e sofrimento se passaram. E então, finalmente, nasce o segundo gêmeo, Apolo, o deus do sol e da música. Apolo e Ártemis quiseram saber quem causou mal à sua mãe, para se vingar. Então Leto disse que os filhos de Niobe a haviam humilhado muito. Então Apolo e Ártemis partiram para a casa de Niobe. Porém, quando ela disse que era mais feliz do que Leto, os gêmeos se conteram, pois sabiam que a hora estava chegando. E então os filhos de Niobe dirigiram-se ao campo e os gêmeos os seguiram. Quando Niobe viu os gritos de seus filhos, nada mais pôde fazer. Foram todos mortos pelos gêmeos de Zeus e Leto. Satisfeitos com a vingança, Apolo e Ártemis quiseram saber quem mais a perseguiu durante a gravidez, e Leto contou que o gigante Tício havia perseguido. Realmente, Tício era grande e todos temiam a enfrentá-lo. Porém, os gêmeos estavam cegos pela raiva e quando o gigante menos esperava, foi atingido por centenas de flechas
Hera não entendia como Leto e seus filhos haviam sobrevivido, por isso convocou a Terra. Quero ajuda e ideias para exterminar a miserável Leto e seus filhos, disse Hera. Então temos Piton, respondeu Terra. O que Piton pode fazer por mim? Quis saber a Hera. Ela pode devorar mães e filhos, disse a Terra. Depois de contada a história, os gêmeos disseram: então vamos atrás de Piton. Então partiram em caça ao monstro. Não quero lutar contra Piton, disse Ártemis. Apolo olhou-a com surpresa e perguntou: por quê? Quer desistir? A irmã respondeu que não era nada e que ficaria em sua defesa. O irmão concordou e a abraçou. A luta foi cansativa e demorada. Porém, no fim, o vencedor foi Apolo, filho de Leto. Então mesmo ergueu-se prontamente para receber a glória de seu pai, Zeus, que lhe ofereceu uma mitra de ouro, lira e um carro, que conduzam a Delfos para as solenidades e celebrações. E assim, por um ano completo, Apolo permaneceu em purificação, livrando-se das impurezas, das vinganças e sendo cultuado como Deus. Decorrido esse período, retornou à Grécia como um novo Apolo, alto, belo, cujo olhar era doce como mel, revestido de candura e mansidão, senhor de si e energético das ações. Na Tessália, Apolo encaminhou-se para lazeres jogos na companhia de Eros. Apolo dizia a Eros que nunca havia amado ninguém. Eros lhe disse que quando o amor tocar no coração, nada mais vai importar. Apolo lhe disse que não sabia o que fazer e que pensava que, apesar de suas armas, ficaria só. Eros quis saber de que armas se tratavam. Apolo lhe respondeu que suas armas eram ele mesmo. Eros concordou, porém disse a Apolo que somente ele poderia garantir o seu sucesso. Apolo, aborrecido, saiu. Ao percorrer a trilha, Apolo viu, na margem do rio Peneu, uma moça por quem se encantou. Então ele chegou mais perto. Os dois se sentiram atraídos imediatamente e ficaram ali conversando e se conhecendo. O casal marcou de se encontrar no dia seguinte. Quando eu vi, nada foi tão perfeito quanto aquele momento. Ele é tão lindo, preciso estar sempre ao lado dele. Tão perfeita, tão linda, fico perdido sem você aqui. Ela será pra sempre minha. Fique comigo, prometo te amar, te cuidar e te proteger. Fique comigo, preciso de você pra ser feliz e pra viver. Apolo foi ao encontro de Eros e o abraçou, feliz da vida. Porém, o abraço não foi correspondido. O filho de Afrodite não sorria satisfeito. Quando Apolo e Dáfne se encontraram, ficaram um diante do outro. Ambos se olhavam fixamente, ninguém os incomodava. Eros, que perdia o amigo, escondeu-se por entre os arbustos. Vingativo, tomou uma decisão. Acertaria Apolo com sua seta do amor e Dáfne com a seta da aversão. E assim fez. Imediatamente, Dáfne se afastou. Apolo não compreendeu e fez um gesto para ampará-la. Porém, ela lhe deu um empurrão e foi embora. Apolo, então, se lembrou das setas de Eros e voltou-se contra ele, pedindo piedade. Porém, ele manteve firme sua decisão. Eros era invejoso e ciumento. Apolo não queria mais vê-lo. Então, mandou que fosse embora. Eros, com medo, obedeceu. O filho de Leto, em consequência de sua beleza e juventude, teve que suportar outra aventura amorosa, dessa vez com Marpessa. Enquanto Apolo passeava pelo campo, ele avistou Marpessa com sua amiga. As garotas, quando perceberam, pararam e ficaram olhando. E quando ele se aproximou, elas perguntaram quem ele era e insistiram que ele não chegasse mais perto. Ele queria hospedagem, e as garotas, encantadas e ansiosas, o levaram até o palácio do rei Eveno.
Eveno era um pai rigoroso e Marpessa achava que nunca iria se casar. Em meio a angústias, surgiu Idas, considerado pelos deuses como o mais forte. Quando Marpessa soube, ficou desesperada, pensando que ele queria matar seu pai. Porém, quando o encontrou no corredor, ele se declarou e disse que estava encantado e a chamou para ir com ele para a terra de seu pai. Marpessa olhou admirada e impressionada com a proposta de fuga, porém desviou o olhar e continuou seu caminho. Sabendo que ele tinha sido sincero, Marpessa passou 2 dias e 2 noites pensando na sua proposta. Idas não deixou a princesa em paz. A encontrava nos jardins, no vestíbulo ou nos corredores. Não se contentava em vê-la apenas uma vez no dia. Porém, quando seu pai soube disso, ficou furioso e a proibiu de falar com Idas dentro do palácio. Por isso, Marpessa saiu do palácio para ficar à beira do rio, pretexto melhor para ver Idas. Mas a confusão aumentou quando ela encontrou Apolo. Agora eram 2 pretendentes. Quando Idas soube da presença do outro pretendente, quis conhecê-lo. Os 2 conversaram e Idas, no fim, afirmou que Marpessa era dele. E Apolo ficou muito enfurecido. No dia seguinte, Apolo encontrou Marpessa no jardim e revelou a ela que ele era um deus. Ela ficou enfurecida e ele tentou se explicar, no exato momento em que Idas se intrometeu e os 2 novamente começaram a disputar a princesa. Idas pegou a princesa e disse a Apolo que iriam fugir. Nesse mesmo segundo, o filho de Leto estava golpeando o herói Idas e a princesa interviu e disse para que eles parassem. Naquele mesmo dia, Marpessa e Idas fugiram. Quando Apolo descobriu, foi falar com o rei, e quando o rei soube da história, mandou que o filho de Leto fosse buscar sua filha, e ele foi. O deus se encontrou com o mortal e começou a luta. Marpessa ouviu os barulhos e foi correndo para o local, e quando viu aquilo, pediu a Zeus para que a socorresse. Assim, Zeus mandou Marpessa decidir com quem ela queria ficar. E agora quem eu vou escolher? Apolo ou Idas? O que eu vou fazer? Estou tão indecisa, herói ou Deus? Eu gosto dos 2, tenho que saber quem escolher. E agora é muito difícil essa decisão. Preciso ouvir o meu coração. Se eu escolher errado eu vou me arrepender. Alguém me diz o que fazer. E ela escolheu ficar com Idas e explicou a Apolo que ela envelheceria e ele seria para sempre jovem. E o filho de Leto chorou. Apolo conseguiu ser amado. Coronis, a filha do rei da Tessália, se encantou pelo deus à primeira vista. Coronis era muito querida pelo pai e vigiada todo o tempo por ele. Durante os jogos, enquanto a multidão gritava animadamente, a princesa e o deus não desviavam os olhares um do outro. Apolo foi ao encontro de Coronis. Quando chegou perto da princesa, ela ficou deslumbrada com a tamanha beleza de Apolo. E então, o deus e a princesa marcaram um encontro no jardim do palácio. Na manhã seguinte, Apolo encaminhou-se rapidamente ao encontro da princesa. Logo em seguida, suas bocas se encontraram em um beijo carinhoso. Depois, Apolo conta que é um deus, e a menina responde que não serviam um para o outro, pois Apolo era um deus e seria eterno,
belo e jovem. Ainda assim, Apolo insiste que a ama. Então os dois se abraçam e vão se amar protegidos dos arbustos. Coronis engravidou, mas desconfiado de que Apolo a abandonaria na velhice, aproximou-se do jovem Isques. Ártemis, quando soube do sofrimento do irmão, foi ao seu encontro, cheia de ódio, e juntos planejaram o destino de Coronis e Isques. Dias depois, Ártemis foi ao encontro da princesa, que estava pelos jardins do palácio. "Quem é você?" perguntou a menina ao ver Ártemis. "Sou Ártemis, irmã de Apolo, quem você rejeita e humilha, e a quero como caça", respondeu a filha de Zeus. Percebendo o perigo, Coronis tentou correr, mas Ártemis foi mais rápida. Ao cair, seu ventre rompeu-se e a criança nasceu. Enquanto isso, Apolo perseguia o jovem Isques.